Olá, meus queridos e queridas desse canal mais maravilhoso e cheio de história desse Brasil inteiro. Hoje eu vou te dar 5 dicas mega quentes para você entender o iluminismo de vez. Você não entende nada? Você tá perdido? O que é iluminismo? Você nunca ouviu falar? Ai, Senhor. Calma, que hoje isso vai estar resolvido. Então, já curte este vídeo, já clica no sininho da Dri para você ser avisado toda vez que tiver um vídeo novo e o YouTube entender que esse vídeo é relevante, é importante e chegar para cada vez mais gente nesse nosso país maravilhoso. Então, chega de enrolação, vem vinheta, vem história. Dica número 1. O iluminismo ele aconteceu durante o século XVIII na Europa. Você não sabe o que é século XVIII? É de 1701 até 1800. Anota aí que eu não vou falar de novo. Brincadeira. Só que não. O iluminismo é um movimento filosófico, ou seja, é um movimento do pensamento. O que isso quer dizer, professora? A gente não está sempre pensando? Sim, meu anjo. Eu quero dizer que existem pessoas que estão pensando sobre a realidade da Europa daquela época e começando a criticar muitos aspectos daquela sociedade, tá? Então é um movimento que vai valorizar a razão. Então, basicamente, o que eles diziam, esses filósofos? Eles olhavam para aquela sociedade e falavam: isso aqui tá errado, hein, mano? Que merda! Só que eles falavam mais chique que isso, né? Eles vão criticar muitas coisas. E é lógico que tem muita gente que não vai gostar nada disso. Dica número 2. Os iluministas criticavam o antigo regime. Eita, agora eu falei grego. Consigo ver a tua cara de interrogação daqui? O que é antigo regime? Senhor do céu, calma. Antigo regime é uma forma como a sociedade europeia, principalmente na França, se organizava, tá? Essa sociedade basicamente era dividida em 3 classes sociais diferentes. O primeiro estado, o segundo estado e o terceiro estado. Calma, te falo o que é cada um. O primeiro estado era o clero, ou seja, os membros da igreja. Aqui a gente está falando de bispos, arcebispos, cardeais e também o baixo clero, que seriam os padres e os monges, os mais pobrinhos dentro da hierarquia da igreja. Muito bem. Então, esse era o clero. O segundo estado eram os nobres. Nobreza que vinha lá da Idade Média ainda, tá? Então, os títulos de nobreza que foram surgindo durante a Idade Média, eles infelizmente permaneceram aí durante muito tempo, mesmo pós-Idade Média. E esses títulos eram passados hereditariamente, né? Pai para filho. E então, você bastava nascer nobre que você seria nobre. Não precisava fazer esforço nenhum, veja bem, certo? E por que é que isso era uma classe social? Por quê? Diferente dos membros da igreja, título de nobreza era passado de pai para filho. E tanto primeiro e segundo estado, clero e nobreza, não pagavam impostos. Ai, gente, que chique, né? Quem é que não queria ser nobre assim? Não precisava pagar imposto nenhum. É vida boa? Pois é. Mas eu falei que tem mais uma classe social, né? Pois é, gente. Tem o terceiro estado. O terceiro estado nada mais é do que nós. É a gente. Pois é. Eu, você e a grande maioria do planeta. Tudo bem? É nós os pobrão? É nozes. Quem é o terceiro estado? Burguesia, que nessa época estamos falando principalmente de comerciantes, os trabalhadores urbanos, diversos tipos de trabalhos diferentes, e os camponeses, ok? Então, esse é o terceiro estado. E é óbvio, como hoje, é a grande maioria da população. Agora que você entendeu o que é o antigo regime, deu para entender por que esses iluministas criticavam? Se você achou um absurdo o primeiro e segundo estado não pagar imposto e todo o resto sim pagar, ou seja, os pobres sustentarem os ricos, então você entendeu por que os iluministas criticavam isso daí.
E além disso, esses países europeus eram monarquias absolutistas. Que troço é esse? Monarquia absolutista é quando o rei basicamente tem poder total nas suas mãos. Ó, poder absoluto, absolutismo. Entendeu? Ele tem poder total nas suas mãos, ou seja, ele fazia o que ele bem queria e ninguém podia ir contra as decisões deste rei. Ou seja, os iluministas, eles vão estar de saco cheio dessas coisas, eles vão começar a criticar e botar o dedo na ferida e falar, esse troço tá errado, vamos mudar esse rolê todo, vamos mudar, caramba! Dica número 3. Saiba que os iluministas defendiam muito o Estado laico. Pois é, eles achavam e acreditavam que nenhuma religião deveria se intrometer com política. Isso é Estado laico, ok? É quando o Estado, o governo, não é baseado em nenhuma religião. Mas como assim, professora? As pessoas têm religião. Ué, nem todo mundo tem religião. Ou pelo menos, nem todo mundo segue uma religião. Você acharia justo ter que cumprir algo de outra religião que não é a sua? É isso que acontece quando o Estado é religioso. As pessoas que não são daquela religião não são respeitadas. E por isso, os iluministas achavam isso um absurdo. Eles acreditavam, primeiro, que as pessoas deveriam ser respeitadas. Segundo, que nenhuma religião sabe absolutamente tudo e a verdade. Por quê? Porque elas estão baseadas na fé e não na razão. Não há como comprovar aquilo que as religiões defendem. É apenas o que as pessoas acreditam em determinada linha religiosa. Então, eles achavam que não deveria ter, também por essa razão, nenhum tipo de religião na política. Ela teria que ser baseada, todas as decisões políticas, no que é melhor para a população num todo e não apenas para um pequeno grupo ou um grupo maior religioso. Dica número 4. Você precisa conhecer os principais filósofos do iluminismo. Pois é, calma, não se assusta, não são tantos assim. Existem muitos filósofos iluministas, mas a gente precisa saber pelo menos dos 5 mais importantes. Primeiro filósofo, John Locke, um inglês que defendia que todas as pessoas nascem com direitos. Uau, que novidade, não é mesmo? Hoje a gente acha isso normal, mas não era naquela época. Ninguém dizia isso até então. Dizer que você já nasce com alguns direitos foi ideia do John Locke, agradece a ele, tá? Pois ele dizia que os direitos naturais, aqueles que nós nascemos com eles e que por isso ninguém pode tirar, eram o direito à vida, à liberdade, à igualdade perante a lei e à propriedade. O segundo filósofo é o Voltaire. Ele defendia principalmente a liberdade de expressão, que é você poder dizer aquilo que você pensa, meu anjo. Se a gente está podendo aqui fazer esse vídeo maravilhoso na internet, é porque a gente tem liberdade de expressão. Que, muito cuidado, não significa liberdade para sair ofendendo todo mundo, hein? Presta atenção no que tu fala, ó. Fica ligado. Montesquieu, nosso terceiro filósofo francês, ele já defendia a divisão do poder em 3. Como assim? O poder era concentrado na mão do rei, correto? A partir das ideias do Montesquieu, ele diz que ninguém pode ter tanto poder assim nas suas mãos e ele tem a ideia maravilhosa de dividir o poder em 3 esferas de poder diferente, como se fosse 3 tipos de poder diferentes, tá? Então seria o poder executivo, aquele que executa, administra, o poder legislativo, aquele que faz as leis, e o poder judiciário, que é aquele que julga, que fiscaliza se as leis que foram feitas e aprovadas estão sendo cumpridas, ok? Ele também tem a função de fiscalizar os outros poderes para ver se está todo mundo dentro da lei, todo mundo fazendo tudo correto, ele está sempre de olho, ele é o grande X9 do rolê, é ele que vai falar se as coisas estão erradas, beleza? E essa é a função. E, grande novidade, grande maioria dos países hoje no mundo tem a divisão dos 3 poderes, inclusive o nosso. Aí não sabe? Abre a Constituição,
Tá escrito lá logo no comecinho. Nosso quarto filósofo é o Rousseau. O Rousseau, francês também, ele dizia que o povo tem o poder, ou seja, que existe uma soberania popular, é a mesma coisa que o povo tem poder, ok? E que a gente empresta esse nosso poder para os nossos representantes, para aqueles que nos governam, ok? Que quem governa não tem poder de fato, que o poder é do povo. E que, portanto, se o poder é do povo, nós podemos escolher quem nos governa e podemos remover o governante caso ele não esteja cumprindo a sua função. Mas calma, é claro que não é para você retirar o governante por qualquer razão, tá? Se você não vai com a cara dele, azar o seu. Ele só tem que estar fazendo alguma coisa muito errada mesmo para não estar respeitando os desejos e as vontades dessa população. Nosso quinto e último filósofo que vou falar para vocês é o Adam Smith. O Adam Smith, ele era inglês e ele já vai pensar para o lado mais econômico. Ele vai defender o livre comércio, ou seja, que todos os países do mundo pudessem comercializar entre si com liberdade, ok? Ele é um dos grandes críticos do colonialismo, a ideia da colônia não poder comercializar com nenhum outro país a não ser aquele que a dominava, né, a sua metrópole. Então, ele vai ser um dos grandes críticos disso e vai ser conhecido também como o pai do liberalismo econômico. Guarda isso daí, né? Dica número 5. Você tem que saber que o iluminismo foi gourmetizado pelos reis. Como assim? Pois é, os reis deram um raio gourmetizador no iluminismo e transformaram ele num negócio chamado despotismo esclarecido. Ai, que palavra feia, pois é. Déspota esclarecido é nada mais do que um rei que pega algumas dessas ideias iluministas que a gente falou e coloca em prática. Nossa, mas por que ele vai fazer isso? Bom, primeiro, ele não vai pegar nenhuma ideia que vai diminuir o seu poder, porque no caso ninguém é idiota, não é mesmo? Quem é que quer ter o seu poder diminuído? Fala pra mim. O ser humano não é um ser tão iluminado assim, não é mesmo? Os iluministas estavam querendo, né? Mas não rolou. A gente é um bicho complicado. O que esses reis então vão fazer? Eles vão modernizar os seus países, dar um pouco mais de liberdade para a população, diminuir um pouco a influência da igreja, mas o grande interesse por trás é qual? Aumentar a minha fama e meu poder. Exagerei, mas tudo bem, você entendeu. Então não esquece, a palavra feia é déspota esclarecido. Gostou desse vídeo? Então já clica no joinha, compartilha com todo mundo e se inscreve no canal. O iluminismo, gente, ele tá presente na nossa vida. Eu brinco que se você for estudar o século XIX, o iluminismo vai estar lá, te perseguindo, de pertinho, assim. De todos os assuntos que você for olhar, o iluminismo vai estar lá, do teu ladinho, coladinho com você. Ele não te larga. Inclusive, ele está na nossa Constituição, certo? Então pega lá, dá um Google que você vai achar logo no comecinho esses direitos todos que eu falei. Ele vai estar lá na nossa lei, linda e maravilhosa. É isso aí, minha gente. Continuem aí historiando e a gente se vê semana que vem. Beijos e tchau!